Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic. MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Instrumentação em parceria com uma startup usa inteligência artificial para identificar os defeitos na soja. O processo otimiza a análise e o trabalho do classificador. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o país produziu mais de 150 milhões de toneladas do grão na safra 2022-2023. E toda a soja que sai da lavoura e vai para a indústria ou volta como semente para o campo precisa passar por um processo de avaliação. Hoje a inspeção é feita manualmente, por amostragem e classificada por critérios visuais. Mas uma parceria da Embrapa Instrumentação com uma startup está desenvolvendo um equipamento capaz de padronizar esse trabalho e realizá-lo em apenas 4 minutos. A proposta do equipamento é que a gente possa fazer análise de defeitos, nos grãos de soja e emitir aí um relatório de classificação de modo sem precisar do corte do grão que é requerido atualmente. O processo vai padronizar as análises e gerar um laudo mais confiável. O equipamento foi desenvolvido através de técnicas fotônicas, que utilizam a aplicação de luz na leitura das informações e identifica, entre outras, amostras de fermentados, ardidos, queimados, mofados, picados, esverdeados e xoxos. Agora, um aporte recebido através da Embrapi vai definir a continuidade do projeto, que já funciona através de uma cooperação técnica da startup e da Embrapa. O principal objetivo da Embrapi é apoiar a indústria brasileira, fomentar o desenvolvimento de projetos, a inovação na indústria brasileira. E a Embrapa Instrumentação, em 2023, participou de um projeto seletivo para se credenciar como unidade Embrapi e apoiar projetos de inovação voltados para o agro. A cooperação técnica teve início em 2018 com este protótipo ainda todo manual. Cerca de 3 anos depois, este equipamento foi desenvolvido já praticamente todo automatizado. Mas agora ainda há um caminho até o produto final. Então, nós temos um acordo assinado com o MAPA e com a Conab e dentro desse projeto Embrapi serão desenvolvidos mais 3 equipamentos, já com um perfil mais robusto para ser validado dentro de laboratórios da Conab. Isso já num processo mais em larga escala, não mais em condição laboratorial. A partir disso, se os equipamentos forem validados, eles estarão aptos a se transformarem num produto para entrar efetivamente no mercado. Então a intenção do equipamento é justamente essa, poder trazer padronização para o sistema e pacificar a cadeia de modo geral. Amigo produtor, essa é para você que vai investir na sua produção em 2024. Você acaba de ganhar mais uma chance de levar um trator novinho para casa na promoção Força no Campo do Bradesco. Isso porque agora tem o último sorteio da promoção. Já pensou? Você que está me assistindo ser o próximo ganhador? Lembrando que com o Bradesco dá para contratar crédito para até 100% do seu orçamento. E claro, ainda concorrer a um trator 0 km, demais, né? Então corre participar. Converse com o seu gerente Bradesco de sua região ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela para saber mais. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. As exportações de milho em junho estão registrando queda em relação ao mesmo mês do ano passado. Já as de café e de algodão cresceram bastante. O volume de algodão exportado em junho até agora já é o dobro do embarcado no mesmo mês em 2023. O montante já totaliza 112.700 toneladas, crescimento expressivo também nas exportações brasileiras de café.
Com o país em plena colheita da nova safra, o volume de café verde exportado até a terceira semana de junho atingiu 154.400 toneladas, comparado a 138.700 toneladas no mesmo período do ano anterior. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Com relação à soja, foram exportadas, em média, mais de 700 mil toneladas do grão por dia. Na soma do mês, o volume também deve superar o do ano passado, que contabilizou 13.700.000 toneladas. Nas primeiras 3 semanas do mês, em 2024, já foram 11 milhões de toneladas. A exportação de milho, no entanto, apresentou uma redução, com 637 mil toneladas exportadas até agora, em comparação a pouco mais de 1 milhão de toneladas no mesmo período de 2023. A média diária de exportação de milho caiu para 42 mil toneladas e meia. Minas Gerais e São Paulo produzem 315 milhões de caixas de laranja de 40 quilos por safra. Juntos, são os maiores produtores do Brasil. A região do Cinturão Citrícola Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba deve se transformar em referência no cultivo da fruta. Ela é uma das frutas mais populares na mesa do brasileiro, rica em vitamina C, com sabor doce ou ácido. Uma das maiores representantes dos cítricos, tem espaço garantido em terras mineiras. Minas Gerais já é o segundo maior produtor de laranjas do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, que lidera o ranking. A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba deve se transformar em referência no cultivo da fruta. As características positivas para a produção, como o clima e o ambiente favorável, têm contribuído cada vez mais para esse aceleramento na produção. Estamos em um pomar de laranjas, uma área de 200 hectares plantados que fica em Perdizes, no Alto Paranaíba. Aqui são produzidas de 50 a 150 mil caixas de laranja por safra. 90% do pomar é pera-rio e os outros 10% são laranja-lima, também conhecida regionalmente como serra d'água. A laranja é o seguinte, da florada até um fruto pronto é praticamente uma gestação, praticamente são 9 meses. E aí essa laranja, a variedade pera-rio, ela tem uma particularidade muito interessante, que o ciclo dela é muito longo de durabilidade no pé. Se não tiver um ataque de mosca ou de outra praga, cochonila, furão, ela é uma fruta que às vezes ela fica no pé 18 meses no pé. Tá? Agora, outras variedades, ela tem ciclo. Ela começa e depois, se chegou no ponto de maturação, ela não dura muito tempo não, ela vai para o chão. A florada é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento das laranjas. É o processo que está ligado diretamente com a produtividade do pomar, e são 4 durante o ano. Na verdade, nós temos uma florada, que é a florada principal em outubro, setembro, outubro, novembro, tá? Ela ocorre nesse período aí, depende quando começa a chuva, tá? Que aí elas são responsáveis por mais de 90% da fruta do ano, mais de 90% a 95%, tá? Um percentual mínimo pequeno fica com uma chamada temporão, tá? Que ocorre uma florada mais tardia. E depois uma terceira, nem sempre às vezes acontece, mas chama de maluquinha, tá? Que é um percentual bem irrisório, sabe? A colheita é feita de forma manual, exige esforço e muita técnica. Por dia, cada profissional colhe em média de 80 a 150 dessas sacolas aí. Na colheita da laranja, o maquinário ainda não foi capaz de substituir a força humana. A colheita, ela funciona de forma manual porque nós temos que fazer de forma seletiva. Não só pelo tamanho, talvez, e sim também por causa de 2, 3 estágios de fruta do mesmo tamanho. Você pode ver aqui, ó, que aqui tem a fruta pronta e olha a outra florada que está aqui. Mas nós temos mais intermediário aqui, se você analisar, olha aqui, um outro fruto do tamanho diferenciado lá. Se você analisar nesses outros 2 que a gente viu, uma pronta, uma menor e uma outra florada que aconteceu. Então, por isso que não pode ser a máquina, né? Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em 2024 o preço da laranja destinada à indústria atingiu o maior valor desde que o levantamento começou a ser feito, em 1994. A fruta atualmente é negociada no estado de São Paulo a R$ 85,00 a caixa de 40 quilos. Uma das explicações para essa valorização é a queda na produção por conta dos eventos climáticos. A florada principal nossa, que é agosto, praticamente nós perdemos essa florada devido às altas temperaturas que nós
passamos por aqui, né? Não só isso nesse fator climático, mas como também no estado de São Paulo, a praga, o green, devastou as lavouras no estado de São Paulo, né? Então, a consequência de preço hoje que nós estamos vivenciando, é uma euforia, mas é em função desses dois fatores praticamente aí, tá? Da colheita na fazenda, a laranja vem direto para esse barracão. Aqui a fruta passa pelo processo de lavagem e classificação, para definir, de acordo com o tamanho dela, para onde ela vai ser enviada. No nosso caso, a nossa máquina ela não trabalha com cera, seria um processo apenas com água, que a gente joga elas nessa esteira e ela vai percorrer todas aquelas escovas, onde ela vai passar por um processo de secagem através dos ventiladores e depois ela cai na banca classificando. Então ela classifica no tamanho pequeno, médio e grande. O Brasil é o maior produtor global de laranja e de suco, além de ser o maior exportador de suco. Na região do Cinturão, onde tem a maior concentração de propriedades, entre São Paulo e Minas Gerais, são produzidos cerca de 315 milhões de caixas de 40 quilos por safra. Os principais destinos são a União Europeia, os Estados Unidos e países asiáticos. De cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 8 vêm do Brasil, sendo que na Europa, esse número sobe para 9. Pensando na necessidade de mercado, alguns produtores da região do Alto Paranaíba estão investindo na produção de laranja, em busca da implantação de indústrias nos próximos anos. O prefeito de Araxá recebeu empresários no gabinete para conversar sobre os possíveis investimentos para tornar a região uma referência no cultivo da laranja. Vieram os empresários, alguns produtores também do estado de São Paulo, apresentaram a ideia que já é concreta lá no interior de São Paulo, já existe essa fábrica de sucos de laranja e apresentou essa ideia aqui para a gente na prefeitura. E eu vejo da seguinte maneira, nós temos um agronegócio muito forte que está em crescente aqui na cidade e isso automaticamente é muito bom para fomentar a nossa economia também. O governo federal vai tratar como crime as queimadas controladas para pasto ou cultivos no Pantanal. A prática de queimadas controladas para manejo, seja de pasto ou para qualquer cultivo, está proibida pelo menos até o final do ano. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que um dos principais focos de enfrentamento à seca no Pantanal será a criminalização das queimadas provocadas por ação humana. A ministra colocou os incêndios criminosos entre os 3 fatores da crise ambiental no bioma. Os outros 2 são a mudança climática e o efeito dos fenômenos El Niño e Laninha. Em ação do governo federal com estados e municípios, o objetivo é intensificar a responsabilização dos autores de práticas criminosas de queimadas. Além do combate às queimadas, o governo vai liberar R$100 milhões para reforçar os orçamentos dos poderes locais nas ações emergenciais, tanto no combate ao fogo quanto no atendimento às comunidades. O Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência por causa dos incêndios florestais. Só na agropecuária pantaneira, o impacto pode ultrapassar os R$17 milhões em prejuízo. O decreto vale por um período de 180 dias. Para atualizar a situação por lá, eu converso agora com o Coronel Ângelo Rabelo, que é presidente do Instituto Homem Pantaneiro. Bom dia, Coronel. Seja bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar compartilhando esse momento do Pantanal que chama a atenção do mundo no sentido de preocupar realmente com o equilíbrio de todos os interesses nessa região. Coronel, o senhor fala diretamente de Corumbá, né, que está no olho do furacão. Qual que é o relato, a situação atual hoje que o senhor pode passar para a gente aqui? Nós estamos enfrentando de forma prematura um evento climático que surpreendeu a todos, né? Comumente os meses de agosto a novembro são os meses críticos e, no entanto, o final de maio o fogo chega e de uma maneira extremamente perversa no sentido de condições climáticas favoráveis, né? Baixa umidade, ventos, ele se propagou em várias direções, inclusive no entorno da cidade de Corumbá, criando desafios não só para a saúde pública, para as questões ambientais, mas também para a própria produção da pecuária, né? Esse fogo começou nas margens dos rios, em áreas que realmente não eram fazendas, mas se propagou de maneira veloz e representando também
um desafio para a própria infraestrutura que havia sido preparada para o seu enfrentamento. Coronel, e a gente acompanha tudo com o coração na mão, porque a gente sabe que o Pantanal é um bioma já muito atingido pelas mudanças climáticas. Exatamente. Nós estamos, para você ter uma ideia, no dia de hoje, nós estamos com a régua de Ladário marcando o Rio Paraguai com 1,30 m, quando deveria estar acima de 4 metros, o que significa menos área inundada e, consequentemente, áreas vulneráveis ao fogo. É um desafio para a produção da pecuária, um desafio para muitas espécies silvestres que dependem das águas e, consequentemente, o fogo ainda aumenta o desafio e os custos de operação nessa região. Coronel, recentemente, há poucos dias, na verdade, eu estive no Mato Grosso, inclusive no Pantanal do Mato Grosso. Por lá, as áreas alagaram, não tanto como em anos anteriores, mas os guias me disseram o seguinte, que agora a vazante ela acontece de uma forma mais rápida, ou seja, o Pantanal está ficando por menos tempo alagado. Qual a situação no Mato Grosso do Sul? Ela não é diferente, Kelly. Nós estamos aí realmente áreas que deveriam estar inundadas, né? O período de vazante ele começa normalmente em julho, agosto. Nós temos áreas que já estão totalmente secas e isso amplia os desafios, né? E o Rio Paraguai acaba sendo a grande artéria que irriga áreas, né, transbordando em alguns lugares 35, 50 quilômetros. E o que nós estamos encontrando justamente além da pouca água, o espelho d'água diminuiu quase 60%, nós estamos também enfrentando altas temperaturas que vocês têm noticiado, pouca chuva, e é uma equação quase que perfeita para o caos, seja do fogo, seja também das condições adversas para inúmeras atividades. Há alguns anos, houve também uma temporada muito difícil para o Pantanal. A gente pode dizer que esse momento é pior em relação, por exemplo, a 2020? Qual que é o balanço que a gente pode fazer neste momento? Nós temos dados dos institutos de pesquisa que já mostram que nós estamos aí com quase 150% a mais de número de focos do que o ano de 2020. É impossível não termos a lembrança trágica do que foi 2020, especialmente para o Instituto que tem o trabalho de gestão num conjunto de reservas na Serra do Amolar. E quero destacar aqui, nós estamos com muito trabalho, uma brigada Alto Pantanal, o trabalho de tecnologia, atuando de maneira que a gente possa evitar que o fogo entre nessas áreas. Mas esse ano ele chega de maneira muito antecipada e numa escala que, como eu disse no início, a infraestrutura do Corpo de Bombeiro, do próprio Freio Fogo, estão aquém, ou seja, nós subestimamos o efeito climático. Né? É um exercício, um desafio para todos, porque nós não estamos preparados, não existem protocolos que deem a verdadeira dimensão do que representa esses eventos climáticos. Desafio, né, para todos nós. Agora, de que forma, né, esse decreto de estado de emergência pode ajudar a agilizar essa união de forças que já acontece, mas que não está sendo suficiente devido à quantidade de incêndio? Nós recebemos essa semana, tivemos inclusive um contato com o próprio presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, recorremos inclusive à ajuda importante da senadora Tereza e do governo do estado, que trouxe para Corumbá. Hoje nós estamos com 4 aeronaves já entregues, helicópteros, e o decreto do governador, ele cria condições para que possamos financeiramente fazer novas contratações, ampliando a nossa capacidade logística. Quero destacar aqui que o grande desafio do Pantanal não é um grande número de homens, porque você tem um problema e um desafio do acesso. Então, logística representa, de fato, a única oportunidade que nós temos para fazer um enfrentamento compatível com as dimensões do Pantanal. O município de Corumbá, para você ter uma ideia, ele é 1,5 vezes a Holanda. Então,
todas as áreas aqui implicam num desgaste de deslocamento gigantesco. E é fundamental que a gente possa ter, através do decreto, acesso a recursos que permitam aos municípios, o próprio Estado, buscar recursos federais e de outras fontes para somar os esforços dessa infraestrutura necessária. E fazer realmente uma análise de enfrentamento a longo prazo, né? A gente sabe que o Pantanal é muito importante, não é verdade? Abriga várias espécies de animais, é um lugar belíssimo que o Brasil tem que conhecer, porque é apaixonante de fato. E o Pantanal, ele também mescla algumas áreas de cerrado. O cerrado que é justamente o berço das águas. Então, é preciso fazer uma gestão eficiente do cerrado até para garantir essa água tão importante, não é, Coronel? Kelly, a sua colocação é importante porque é um bioma que tem uma dependência absolutamente importante do Planalto. Todas as nascentes estão no Planalto. E nós temos, através do Instituto, inclusive visitado, buscado parcerias, inclusive quero destacar aqui, recentemente, na região de São Gabriel, um proprietário rural reduziu a área de plantio para a gente recuperar a nascente do Rio Aquidauana, que é um dos rios importantíssimos aqui dentro da bacia. Então, nesse sentido, essas águas vêm ou da chuva ou dessas nascentes que estão no Planalto e elas irrigam essa planície, permitindo que você tenha uma sobrevida. E acho que aí, principalmente, a riqueza de biodiversidade, ela é um indicativo de que a atividade econômica, a pecuária extensiva, ela não foi destrutiva, exemplo de vários biomas que a gente conhece no país e no mundo. Então, a relação, né, estamos vivendo a implementação da Lei do Pantanal, houve também uma conquista importante para os proprietários rurais, que é o Fundo Pantanal, que vai trazer a possibilidade de recursos, porque a equação, né, o custo Pantanal, ele é muito alto e para proteger essa vida silvestre que existe hoje, é um privilégio para o mundo, é importante que esse proprietário rural tenha algum mecanismo de subsídio, assegurando produção no modelo que esteja compatível com o bioma e, ao mesmo tempo, não implique na falência, no abandono de áreas, que isso representa um grande... Até porque já existem várias pesquisas comprovando que é possível produzir bem, inclusive produzir melhor e mais, estando em comunhão com o meio ambiente. Então, é realmente muito importante a gente começar a trazer essa sinalização, porque muitas vezes as pessoas que não acompanham muito de perto podem pensar o seguinte: nossa, mas produção no Pantanal, isso não pode danificar o bioma, mas a gente vê que existem iniciativas que são fundamentais para integrar realmente, para gerar emprego e renda, né? Sustentando, claro, o nosso agro e também o turismo, e dá para conviver todo mundo realmente de forma respeitando a natureza, respeitando os recursos naturais, né, Coronel? É isso que o senhor dizia mais ou menos nesse sentido, né? Eu tenho segurança, né? Já estou aqui há mais de 30 anos, antes na Polícia Militar Ambiental, e o ensinamento da história e da cultura, né? A gente tem hoje defendido, inclusive no Instituto, que proteger essa cultura é o pressuposto para proteger o bioma, porque ele foi, de uma maneira ímpar, construído uma relação de sinergia, uma relação de respeito aos limites, diferente de muitos lugares. Então, a otimização desses interesses, quero crer que é um modelo para o mundo e que é fundamental que nós possamos, enquanto sociedade, assegurar que a proteção desse manejo extensivo, dessa cultura, continue nos dando o privilégio de habitar onças pintadas, ariranha, muitas espécies já extintas em vários biomas do país e do mundo. Pois é, várias espécies que a gente quase não vê em outras regiões do Brasil estão no Pantanal, um lugar realmente muito impressionante, me impactou demais. Agora, que tem sofrido no último ano mais de 12 mil incêndios, não é? Não é à toa que a gente está sensibilizado e chamando realmente a atenção do país para isso, porque precisa de investimento e precisa até de um plano estratégico, não é, Coronel? Sobre como recuperar as áreas que foram muito atingidas pelo fogo. Você colocou muito bem, existe um desafio, inclusive, e é muito interessante essa observação, que não existe manejo ou
projetos de restauração dentro do bioma, porque nunca foi necessário. Diferente do Cerrado e outras áreas, hoje inúmeros técnicos têm trabalhado em como desenvolver uma metodologia adequada ao bioma pantanal. E é nesse sentido que nós temos procurado trabalhar, especialmente nós temos hoje já um banho de quase 2 milhões, esse número pode ser muito superior, as técnicas de manejo evoluíram muito, nós inclusive temos um trabalho importantíssimo dentro do programa Felinos, que permite trazer tecnologias ao proprietário para que ele não sofra o impacto da predação da onça pintada. É possível reduzir isso a números bastante inexpressivos para efeito de balança. E, nesse sentido, diferente às técnicas, tanto de proteção das nascentes, como também de proteção à produção, elas são também um gesto de respeito a essa gente, a essa história e a essa atividade de agricultura, a pecuária extensiva, que é fundamental para proteger o bioma. Coronel, além dessa união de forças, né, que a gente acompanha e vê que está acontecendo, gostaria de saber, o senhor que está aí há mais de 30 anos, o que pode dizer em relação aos moradores, né, como eles encaram esse momento tão dramático? Eles estão lidando de forma bastante diversa, vários problemas de saúde respiratória, principalmente para bebês, crianças. Algumas escolas, inclusive, tiveram que interromper suas atividades e certamente representa, não só para os ribeirinhos, mas para as próprias fazendas, famílias, uma condição associada à fumaça permanente, altas temperaturas, uma condição desafiadora. Então, nós temos que ter aí, com certeza, uma atenção especial, assegurando a chegada de medicamentos, suporte médico, para lidar com esse momento que realmente é muito difícil. Coronel, muito obrigada pela entrevista. Estamos aqui solidários ao Mato Grosso do Sul, torcendo pelo nosso Pantanal, que é um bioma que todo brasileiro precisa conhecer. É lindo demais e eu tenho certeza que a gente vai superar esse desafio, superar essa fase, com união, com investimento, com planejamento. Muito obrigada e um bom dia, Coronel. Obrigado e à disposição sempre. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Eu espero você no próximo programa, hein? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic. MPS em grânulo único.